Olá, empresários e empresárias. Em função de diversas situações aí agora do dia a dia, em função aí da crise do coronavírus, né? Vamos fazer aqui um breve resumo de algumas situações que o governo está instituindo de medidas, tá? Essas medidas foram regulamentadas até ontem. Hoje eu estou falando aqui, já está sendo regulamentada outras medidas, né? E então nós vamos falar aqui rapidamente do que foi regulamentado até ontem, tá? Principalmente voltado para as empresas e para a parte tributária, recolhimento de impostos, toda essa parte que envolve a gestão das obrigações acessórias da empresa, tá ok? Então, seguindo aqui, nós temos a prorrogação da declaração DEFIS. A declaração DEFIS é a declaração das empresas do Simples Nacional, tá? A declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que o prazo era agora dia 31/3. Então o governo prorrogou para 30/6. Tá? Também temos a prorrogação da declaração aqui anual do microempreendedor individual. Então você que não fez ainda ou que deixou de fazer a sua declaração do CIMEI, também foi prorrogada para 30/6, 2 meses pela frente. Então você tem aí os dois grupos de empresa grande, que são as empresas do Simples Nacional, né, que é um número gigantesco de empresas no Brasil, e também agora o CIMEI, que é o microempreendedor individual. Então nós temos aí duas declarações prorrogadas para daqui 2 meses, 30/6. E temos também agora, que foi determinado até recentemente, a prorrogação do Imposto de Renda à Pessoa Física. Tá? Então também o prazo da declaração da pessoa física normalmente era até 30/4, que é o final agora de abril, foi prorrogada para 30/6. Então isso aí é inédito, nunca aconteceu isso. Acho que nos 20 anos de profissão aqui, acho que muita gente, né, nunca aconteceu isso. Então esse coronavírus aí está realmente bagunçando bastante coisa aí, né? Então foi prorrogado para 2 meses. Nós temos aí, todo mundo aí tem mais 2 meses. 2 meses não, temos 3 meses, que é abril, maio e junho. Né? Então as pessoas físicas aí têm tempo suficiente para conferir, né, e fazer sua declaração tranquilamente, tá ok? Então essa foi a prorrogação das declarações até agora. Existem outras declarações que é exigido pelo governo, né? Então vamos ver nos próximos semanas aí, né, se ocorre mais prorrogação. Mas em termos de declarações é isso. Agora nós vamos falar um pouco em relação à parte de impostos, tá? Então quais impostos que foi prorrogado, que não vai vencer agora nos próximos dias, né? Então nós temos aí, por exemplo, o PIS e o COFINS, né, que é um imposto alto das empresas, que não são Simples Nacional, são as empresas do lucro presumido e lucro real. Então o PIS e o COFINS foi prorrogado apenas a competência abril e maio, né? Então você veja que o governo está trabalhando aí com um prazo de 2 a 3 meses, né? Em relação a poupar e ajudar o empreendedor aí pelo menos na questão tributária. Então o PIS e o COFINS foi prorrogado a competência de abril e maio, foi prorrogado para agosto e outubro, né? Então nós vamos fazer essa comunicação, fica tranquilo. Essa comunicação quem vai fazer somos nós aqui da contabilidade. A gente já faz a apuração dos impostos e já comunica aos órgãos competentes dessa alteração, né? Claro que se você eventualmente preferir recolher, não tem problema, né? Você pode fazer o recolhimento na data determinada pelo imposto normalmente. O outro imposto que foi prorrogado foi o Simples Nacional, tá? O Simples Nacional, que é o famoso DAS, Documento de Arrecadação, não é o DARF, né? Muita gente às vezes confunde o DARF com o DAS, não é o Simples Nacional. O DARF é o recolhimento do PIS e do COFINS, né? O Simples não, é por intermédio do DAS. Então o DAS foi prorrogado, a competência de março foi prorrogado para 20/4, né? A competência de abril e a competência de maio foi prorrogado para novembro deste ano, né? Então nós temos aí
praticamente 5, 6 meses aí para fazer caixa e voltar a recolher esses impostos. Não é isenção, tá? É prorrogação. Então tem muita gente confundindo isso daí, né? O governo isentou o recolhimento? Não, ele apenas prorrogou para daqui 5, 6 meses o recolhimento desses impostos. Tá? Então vamos aí para mais uma situação que envolve a questão tributária dos impostos. Então nós temos as competências fevereiro e março que já venceram. Então muita gente está ligando aqui no escritório falando, mas eu não recolhi o simples dos últimos 4 meses. Não recolhi janeiro, não recolhi fevereiro, não recolhi março. E aí, esses impostos entram na prorrogação? Não. Apenas entrou na prorrogação as competências a vencer, que é abril e maio. Então, se você não recolheu janeiro, fevereiro e março, né? Janeiro e fevereiro, né? Janeiro, fevereiro e março, né? Você vai ter que entrar em um parcelamento. Nós vamos ter que fazer um parcelamento e provavelmente o governo vai determinar algum desconto em multa e juros desses impostos vencidos de meses anteriores. Sem dúvida, a gente acredita que vai sair aí brevemente um parcelamento incentivado. E outra medida que foi colocada pelo governo é o financiamento de salários por 2 meses, tá? Por intermédio de uma linha de financiamento junto aos bancos com uma taxa de 3,75. Né? Então, as empresas vão captar esse crédito junto às suas agências bancárias e vão começar a pagar só daqui 6 meses, tá? Essa medida busca preservar aí os empregos e que a empresa evite demissões, né? Então é uma medida muito importante também para segurar aí não só os empregos, mas também as empresas no sentido de funcionamento, né? Então assim, sugerimos aí que você procure a agência, a sua agência bancária e você busque essas linhas de crédito, tá ok? Inclusive o BNDES anunciou liberação de linhas para microempreendedor, tá ok? Então, depois nós temos aqui também alguns parceiros que trabalham diretamente com o BNDES e eles fazem toda a assessoria para quem precisa fazer a captação de recursos junto ao BNDES. Fora essas medidas de prorrogação de prazo, né? Fora essas medidas de prorrogação de impostos e declarações, nós tivemos também a medida provisória 927. Essa medida, ela busca liberar o empregador para firmar acordos com os seus empregados sem comunicação dos órgãos competentes, certo? Então, antes dessa medida, para a empresa ela determinar alguma mudança e praticar alguma situação de, por exemplo, antecipação de férias coletiva e até mesmo banco de horas, ela tinha que, antes de oficializar isso dentro da sua empresa, ela precisava comunicar aos órgãos competentes. Agora não, agora o governo liberou para que cada empresa defina a sua situação relacionada a cada assunto desse. Então, já em vigor, né, as empresas e trabalhadores adotam imediatamente as medidas. Então, se a empresa pode trabalhar e pode fazer com que seus colaboradores trabalhem à distância, que é o famoso home office, ela pode aplicar agora o teletrabalho. Ele está legalizado, né? Se a empresa se a empresa vislumbrar que não tem jeito, ela precisa fazer uma antecipação de férias. Tivemos agora recentemente a Embraer, por exemplo, que é uma multinacional aí da área de aviação, eles fizeram isso, eles fizeram antecipação de férias coletiva. Então eles deram férias coletivas para todo mundo. Então isso é uma opção também, que as férias, você pode antecipar as férias individualmente de cada colaborador. Então você escolher quem realmente você vai manter e quem você vai colocar de férias, e você pode fazer férias coletiva, tá ok? A Embraer fez as férias coletivas. Antecipação, então também é possível a antecipação de feriados, né? Isso daí também está nessa medida provisória. O banco de horas, então o empregador ele pode realmente usar essas horas que
o seu empregado não pôde trabalhar, que ele ficou em casa, isolado, em quarentena, ele pode usar essas horas depois e também estipular um banco de horas aí para que o empregador não fique sem essas horas, né, trabalhadas, né, porque o que acontece? Muita gente ficou em casa, não teve acesso a teletrabalho, não conseguiu fazer nada à distância e essas horas foram pagas. Então, o empregador ele pode estabelecer um banco de horas e utilizar essas horas mais para frente com a realização dos trabalhos, determinando e estipulando como que vai ser esse banco de horas com os seus funcionários. Suspensão de exigências administrativas, de segurança da saúde do trabalho. Então, isso daí também a medida provisória liberou, né? Essa suspensão de exigências, que era uma certa demora, né? Então não tinha como agora nesse período emergencial ficar com essas exigências de segurança do trabalho, né? Possibilidade de suspender o contrato de trabalho. Essa medida foi revogada no momento, e aí agora entrou uma nova medida, né? Onde o governo permitiu redução, né, da redução do trabalho e suspensão parcial, né? Então foi eles mudaram um pouco, né? E depois nós vamos até fazer um novo vídeo explicando como é que está funcionando essa medida de suspensão, de redução da carga de trabalho para quem realmente optar em fazer isso, suspender o contrato de trabalho. E a outra é o diferimento dos recolhimentos dos encargos sociais. Então, por exemplo, FGTS, o INSS, então foi prorrogado. É só você comunicar a sua contabilidade que você não recolheu o FGTS dos seus colaboradores, o INSS, que a gente vai fazer a comunicação via Seguridade Social, via GFIP. A gente já determina essa prorrogação, mas precisa ser comunicado, certo? Porque se você não comunicar a sua contabilidade, nós vamos achar que você recolheu o imposto, o FGTS e o INSS. Então você precisa comunicar a contabilidade para ela fazer a transmissão e prorrogar isso na GFIP. Outra situação que também foi determinada nessa medida provisória 927 foi a suspensão do recolhimento do FGTS. Inclusive o FGTS só foi suspenso as competências março, abril e maio, com vencimento em abril e junho, e com vencimento em junho, tá? Então essas competências elas foram diferidas, foram adiadas, tá? Então é bem importante porque são alguns meses que foi determinado aí pelo governo, não foram todos, né? Os empregadores que quiserem suspender tem que fazer, como eu disse, sem cobrança de multa e juros, devem declarar as informações do trabalhador em GFIP, tá? Então essa CFIP, né? Essa CFIP quem faz é as contabilidades. Então você precisa comunicar o seu escritório contábil, o seu contador, de que você não vai recolher. Outra situação aqui foi a prorrogação das certidões negativas. Então o governo prorrogou a certidão do FGTS, prorrogou a certidão federal. Então se você precisa de certidão válida e você fala, mas meu ramo eu preciso de certidão, se eu não recolher o imposto eu não tenho como participar de licitações ou concorrências, né? Então o governo também prorrogou os vencimentos das certidões, ok? Também nessa medida provisória foi determinado a prorrogação imediata e o afastamento dos adolescentes aprendizes, tá? Então você que instituiu aí recentemente esse programa que o governo criou de adolescentes aprendizes, né? A gente está vendo bastante aí em estabelecimentos. Nessa medida provisória já foi determinado que isso daí está suspenso, né? Você precisa afastar os menores aprendizes nesse primeiro momento aí. Depois, quando essas medidas deixarem de estar em vigor, você volta a aplicar esse programa do menor aprendiz. Temos aqui também
a medida 9899, que institui a possibilidade dos contribuintes e o governo negociarem individualmente suas dívidas, tá? Então, o que vai acontecer? Apesar de você ter lá o imposto simples, que é unificado e você recolhe para a Receita Federal, você vai negociar o percentual do Estado, que é o ICMS, e o percentual do ISS, a empresa vai ter que parcelar individualmente com cada esfera com cada esfera governamental. Então, o percentual do Simples você vai parcelar com a Receita, o percentual do Estado você vai parcelar com o Estado e o percentual da Prefeitura você vai parcelar com a Prefeitura. Então, apesar de você recolher uma guia unificada, como houve essa prorrogação do recolhimento, né, não vai ter como a Receita negociar, por exemplo, ICMS e ISS. Você vai ter que fazer essa comunicação depois, no segundo momento, para cada esfera do governo. Então, o parcelamento aí, ele fica a caráter de cada empresa ver o que vai pagar e o que vai parcelar. Então, se a sua empresa tem um valor de ISS grande, se você é uma empresa de serviço, você vai ter que parcelar com a prefeitura. Ah, mas eu recolho para o Simples Nacional, declarei o Simples Nacional. Tudo bem, mas você não recolheu, foi prorrogado o Simples Nacional, entendeu? Então você vai negociar com a prefeitura, o percentual da prefeitura, tá ok? É isso, inicialmente nós fizemos esse resumo aqui, mais da parte de impostos, mais da parte de prorrogação de prazos, né? E também as questões, um pouco aí das questões trabalhistas. Vamos brevemente aí trazer alguns outros pautas de medidas, né? O governo está diariamente determinando medidas, então vamos tentar acompanhar o quanto antes e voltamos aqui com mais informações para vocês, empresários, e estamos aqui disponíveis e queremos realmente sair junto dessas, né? Vamos se unir. Eu acho que esse momento nós temos que realmente trocar muita informação. Ligue aqui para o escritório, a gente está disponível. Todos os nossos consultores, tanto da área tributária, fiscal e trabalhista, estão disponíveis aqui para tirar qualquer dúvida. Tem muita coisa que é específico para cada ramo, que é específico para cada empresa, então não tem como você falar genericamente. Então estamos disponíveis, ligue aqui, acompanhe a gente aqui no nosso canal, que em breve nós estaremos publicando mais informações a respeito dessa pandemia aí, que sem dúvida o Brasil vai passar mais essa e vamos voltar a um ambiente aí mais tranquilo e economicamente para as empresas favoráveis. Ok? Grande abraço e até mais!